Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Ficamos muito felizes em podermos abrir a casa, em receber todos vocês aqui novamente, né? Nós tomamos sempre os cuidados, higienizando o nosso ambiente, higienizando as mãos, os calçados, mantendo o distanciamento e assim, estamos aqui abertos e sempre felizes por podermos, como na noite de hoje, receber os queridos frequentadores desta nossa Sociedade Espírita Jesus de Nazaré para uma palestra, uma exposição doutrinária. Nós, então, agora teremos a palestra, dura 15 minutinhos, depois a gente tem o passe coletivo e a diferença daquele passe que nós tínhamos antes, passando aqui pela frente, pela salinha de passes, é nenhuma. A única diferença é que a gente fica sentado no nosso lugar. Recebemos igual as boas energias, os bons fluidos. Os trabalhadores que aplicam o passe aqui na casa estarão aqui pelo salão, alguns aqui na frente, alguns lá atrás. Então, é o mesmo passe. A diferença é que, devido à nossa segurança, ao nosso distanciamento, nós ficamos sentadinhos onde estamos após a palestra. Nós vamos agora então fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os olhos, aqueles que assim se sentem à vontade. Vamos deixando o nosso pensamento aqui, nos concentrando neste ambiente, naquilo que aqui viemos buscar, naquilo que aqui viemos fazer. Na certeza de que recebemos de acordo com a nossa necessidade. Na certeza de que certamente sairemos deste ambiente muito melhores do que quando aqui chegamos, porque estamos nesta abençoada casa de orações, nesta casa que tanto nos ensina e nos auxilia. Que estejamos todos bem receptivos às palavras que aqui serão ditas, aos sentimentos que serão compartilhados, que possamos, ao final do nosso momento de exposição doutrinária, de passes, mais felizes, mais saudáveis, mais alegres, deixarmos este ambiente, retornando ao sim, aos nossos lares, aos nossos afazeres. E por isso agradecemos a Deus. Que assim seja. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. A nossa palestra de hoje tem como tema responsabilidade no matrimônio, no casamento. Então, quando a gente fala de responsabilidade, é algo que tem que tocar fundo os nossos corações. E a gente nunca pode esquecer que nós estamos numa casa espírita, dentro da filosofia espírita, e nós temos os princípios basilares da doutrina espírita. E um dos princípios basilares é sobre a reencarnação. Então, se nós estamos aqui, de novo, nesse mundo terreno, é por conta da reencarnação. Então, é uma oportunidade de reaprendizado que Deus coloca para todos nós. E é uma oportunidade ímpar. Porque se nós somos reencarnacionistas, nós também acreditamos que a morte não existe. Existe vida depois da vida. Então, assim como nós somos espíritos encarnados, aqui existem os espíritos desencarnados, aqueles espíritos que não têm mais o corpo de carne. E esse corpo de carne que nós temos, ele é o habitat do nosso espírito para que a gente possa desenvolver as nossas atividades neste mundo material. Então, quando a gente fala de casamento, de matrimônio, é ali onde tudo começa. É quando começa a união de dois seres que se devotam à afetividade e amor, é que começa a família. Então, é muita responsabilidade que nós temos quando nós resolvemos nos consorciar ou nos unir com outra pessoa. Porque nós temos que pensar que outros espíritos ligados a nós reencarnarão junto conosco para a caminhada de evolução. Então a gente vai pegar lá no Livro dos Espíritos, na questão 695,
onde os espíritos nos falam a respeito do casamento. E aí Allan Kardec questiona: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os benfeitores amigos nos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então a gente tem que pensar que a família é a célula primeira da sociedade. É ali na família que nós vamos desenvolver a educação, que nós vamos receber a educação dos nossos genitores. Então a responsabilidade do casamento é inequívoca. Então no começo, quando nós nos enamoramos de alguém, tudo é muito fantasioso, mas isso faz parte do processo. Porque isso, se não acontecesse, se a gente lembrasse da outra existência, dos nossos compromissos, a gente nem casava, a gente ia fugir. Então, no primeiro momento, aquele encantamento. Então, ficamos enamorados. Aí, aquele compromisso vai tomando um rumo mais sério, até que aquele casal resolve, então, se consorciar. Morar na mesma casa, ter os hábitos juntos. Então vejamos a responsabilidade quando isso acontece. Então há aquelas criaturinhas que têm esse presente dentro delas do compromisso que é o casamento, que é a união entre dois seres. É muita responsabilidade nossa, porque aí nós estamos envolvendo sentimentos. Então nós temos que pensar menos em nós e mais no outro. E o que acontece é que muitas vezes nas uniões a gente não faz este movimento de pensarmos mais no outro. E a gente continua da mesma forma egótica. E a gente pensa sempre em nós, na nossa felicidade. A gente tem o equívoco de imaginar que a pessoa tem que nos fazer feliz. Olha que responsabilidade. Então quer dizer que eu me uno a alguém e ela tem a responsabilidade de me fazer feliz? Não, é ao contrário. Eu tenho a responsabilidade de fazer a vida em conjunto boa para os dois. E aí algumas manias, algumas coisas nós vamos ter que abrir mão. Porque a gente não é mais só, nós estamos formando uma família. Então nós temos que pensar no outro, nós temos que pensar naquilo que o outro gosta, como que eu vou deixar aquela pessoa feliz, como que eu vou deixar aquela pessoa alegre. Não ela é que tem que satisfazer o meu ego. Então às vezes o que acontece é que as pessoas se decepcionam. Porque quando há a união entre dois seres, a gente acha que vai mudar o outro. E isso também é uma coisa extremamente equivocada da nossa parte. Porque ninguém, absolutamente ninguém, muda o outro. As pessoas mudam porque elas fazem um movimento de dentro para fora. E nunca é de fora para dentro. Então, quando a gente começa a ter uma família, a gente tem que pensar mais para o outro. A gente tem que pensar menos na satisfação dos nossos interesses pessoais. E aí a responsabilidade aumenta quando vem os filhos. Isso a gente sabe que não é muito fácil, por quê? Porque a maioria dos casamentos são provacionais. Casamentos que são de almas afins são muito raros. São almas que se reencontram para grandes obras em conjunto. Então, os casamentos afins são muito mais raros do que a gente pensa. Agora, a grande maioria dos casamentos são provacionais. São espíritos que concordam em voltar para o mesmo lar para ajustar as arestas que ficaram de outras existências.
para algumas mágoas que nós temos que aprender a diluir através da convivência. E o nosso grande desafio é a convivência, principalmente a convivência com os diferentes. Porque conviver com as pessoas que comungam dos mesmos pensamentos que nós é ótimo, mas o problema é quando a gente comunga com aquele pensamento antagônico e que muitas vezes se revela lá no nosso lar. Por quê? Porque quando a gente está namorando, por exemplo, quando cada um mora na sua casa, é muito diferente, porque quando a gente se reencontra é saudade. Mas o problema é o dia a dia, a convivência, acordar sempre junto, é almoçar junto, é jantar junto, é dividir as tarefas juntos, é dividir as contas juntos. Então vejamos da nossa responsabilidade. Quando um dos cônjuges é uma pessoa organizada e o outro é extremamente bagunçado, vai haver um conflito de interesses. Então, aquele que é mais organizado, que é mais disciplinado, é lógico que se incomoda com a bagunça do outro. Então, a gente tem que buscar nisso tudo o equilíbrio. Agora, se o outro é bagunçado, ele tem que aprender a ser disciplinado. Porque tudo vai para onde? Para a disciplina, não ao contrário. Então, o esforço daquele que é indisciplinado tem que ser muito maior. E não sobrecarregar aquele que é mais organizado. E que é o que às vezes acontece. Então, às vezes acontece de que é só um que cuida da roupa, é só um que cuida da louça, é só um que... Não tem como aquilo ser bom. Porque a gente tem que ser parceiro, ajudar, se ajudar. Porque senão, o que acontece? A gente passa a responsabilidade que nos compete no relacionamento familiar só para um. Então só vai pesar para um. E o relacionamento a dois, ele é composto de momentos alegres, mas momentos tristes. Momentos em que nós teremos que dar o ombro para aquele que está ao nosso lado, para que ele possa se sentir confortável naquele momento difícil pelo qual ele está passando. Então, às vezes, o que acontece é que nós nos desconectamos disso. Por quê? Porque ainda nós temos 3 grandes problemas dentro de nós: o egoísmo, o orgulho e a ignorância. E são esses 3 entraves que a gente todos os dias tem que fazer um esforço para trabalhar isso dentro do nosso coração. E na vida em família, a gente tem que aprender a dividir, a somar, a acrescentar. Porque a gente tem que pensar que numa união, a gente vem de criações, de culturas diferentes. E aí a gente tem que aprender na convivência a lidar com isso. E aí é que começam os conflitos, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não aprendeu a lidar com as diferenças. A gente às vezes não aprende a lidar com as frustrações. E nós temos que aprender a lidar com as frustrações, porque a vida, ela nos diz não muitas e muitas vezes. Porque a gente tem que lembrar que nós não temos que nos satisfazer nos nossos caprichos. Porque a gente às vezes quer ser satisfeito dos nossos caprichos. Tem que ser como eu quero, do jeito que eu quero. O que você faz está errado. Porque nada do que tu faz está certo. Porque olha só, de novo, mesmo erro, a mesma coisa. Então será que a gente não tem que fazer uma análise? E às vezes o que acontece é que a pessoa ela vai pulando de galho em galho. Por quê? Porque ela sempre acha que o outro é que está errado e ela nunca faz uma análise de que ela está errada. E ela pode pular de galho em galho várias vezes e várias vezes não vai dar certo, porque o problema não é o outro, o problema é ela.
E ela é que tem que aprender a lidar com as suas frustrações e trabalhar isso. Porque senão a vida a dois, ela se torna um inferno. E não é que a gente tenha que, muitas vezes as pessoas dizem, mas a gente pode se separar? Com certeza que sim. Quando o relacionamento não dá certo, quando uma das partes não ajuda e um se prejudica demais e aquilo torna essa criaturinha infeliz, o melhor é cada um do seu lado. Porque senão a família fica, aquela situação, aquele relacionamento fica doente. E dentro de nós, a gente sempre tem que ter dentro de nós também desenvolver a espiritualidade, a generosidade, a gentileza. Sempre procurar agradar aquele outro. O que será que ele gosta? E a gente também ser grato. Porque às vezes a gente não sabe ser grato. Ser grato quando a gente recebe aquela comida que a gente gosta, que foi preparada com carinho, e a gente não sabe agradecer ou elogiar. Elogiar aquela pessoa por as coisas boas que ela faz. Porque às vezes a gente passa a ser só crítico e não sabe elogiar. Às vezes a pessoa tem um monte de qualidade, a gente fica cavocando só num defeito. Busca coisas do passado num relacionamento a dois. Olha, aconteceu isso lá em 1900. Aquilo já passou. Por que eu tenho que ficar mexendo na ferida e lá cutucando numa coisa que já passou? Aquilo vira uma cicatriz, é como um aprendizado. A gente não tem que ir lá cutucando, porque aquilo dói quando volta. Então a gente tem que buscar, sim, ajudar, acrescentar, unir e não dissolver. Há uma pergunta também no livro Reencarnação, Tudo que Você Precisa Saber, do Richard Simonetti, em que se pergunta, o casamento é planejado no além? Será que o casamento é planejado no além? As uniões são planejadas no além? A grande maioria delas, sim. Há os casamentos acidentais. Há os casamentos que não tem nada a ver, quando a gente atropela, principalmente na mocidade. Atropela, se apaixona, não é aquela pessoa que está destinada para nós. Mas daí a gente desvia, daí mudou, vai ter que traçar um outro plano ali, vai ter que fazer o plano B. Aliás, tem o livro do Richard Simonetti que se chama o Plano B, que acontece justamente isso. Os dois se preparam na espiritualidade para reencarnarem juntos e os dois seriam médicos. Iriam ter uma atividade humanitária, mas a jovem, ela era mais imatura. Eles reencarnaram e aí eles tinham que se reencontrar, só que a jovem era extremamente imatura e se envolve com um outro rapaz. Então ela já fugiu do plano reencarnatório. Ela engravida e aí ela constitui uma família. E eles acabam se reencontrando. E ela deixou de fazer por conta disso a medicina, o que ela tinha que fazer, e ela acaba se reencontrando com ele. E aquele sentimento que eles traziam de outras existências aflora. Só que o rapaz era muito mais maduro do que ela. Então ele rejeita aquela união porque ela já era casada com outra pessoa e ela já tinha família. E ele então resolve fazer um trabalho humanitário em outro lugar do mundo. E ela, lógico, como ela atropelou a natureza, ela é infeliz, ela fica infeliz e ela acaba então por se separar. Então, o que acontece é que nós muitas vezes atropelamos na mocidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, principalmente com as questões da sexualidade. O respeito com o corpo físico, o respeito com o outro, o respeito com essas questões de natureza da sexualidade dentro do casamento. E respeitar o outro, sim, através da fidelidade. Porque o relacionamento sexual, a gente troca energia com o nosso parceiro.
E quando um dos dois é irresponsável e tem relacionamentos extraconjugais, ele quebra esta energia, ele acaba prejudicando o outro. Então a nossa responsabilidade na nossa união conjugal é muito grande. Então os casamentos são, sim, na grande maioria dos casos, são planejados no além. Existem compromissos kármicos, existem reajustamentos que a gente tem que fazer. E todos nós, para nossa surpresa e boa notícia, nós reencarnamos com todas as ferramentas para sermos exitosos com aquele companheiro ou com aquela companheira que nós temos que ter ao nosso lado. A gente só não vai ser exitoso se a gente não quiser, se a nossa vontade não o desejar. Então cada um tem que fazer a sua parte e cada um tem que dar um pouquinho do seu melhor para que essa união seja de fato produtiva e que seja realmente uma união que amanhã ou depois se torne uma união de almas. Então nesse momento nós vamos agora nos preparar para o passe. E aí então a gente vai serenar os nossos corações, lembrando que nós receberemos da espiritualidade amiga os fluidos que nós precisarmos, mentalizarmos os nossos familiares e procurarmos neste momento, em primeiro lugar, agradecermos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, agradecermos a espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecermos esses fluidos que sobre nós são derramados, agradecer a nossa família, agradecer por tudo aquilo que nós temos e pedir que nós a cada dia possamos ser cada vez melhores, que todos nós sigamos para os nossos lares em muita paz e que assim seja.